Existe uma passagem nas Escrituras que ela me deixa muito impressionado. Ela fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, ou seja, no tempo do fim, na volta de Cristo, o conhecimento se multiplicaria. E se você for parar para analisar, você vai perceber que essas coisas têm acontecido nos dias atuais. Pare para analisar um pouco a velocidade com que as coisas têm se difundido. Hoje, se você parar um pouquinho, você fica estagnado no tempo. Hoje, se você não estudar continuamente, você vai ficar desempregado, você vai ficar praticamente para trás, porque as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. E é interessante quando a palavra de Deus fala sobre multiplicar. Logo quando eu vejo esse versículo, a primeira coisa que vem à minha mente é YouTube, Google. O interessante é que você pode entrar no YouTube e digitar, por exemplo, como fazer lasanha. Você vai ter ali vídeos, fotos, explicações, todo o menu que você precisa de ingredientes, toda a receita vai estar ali passo a passo. Se você seguir certinho, você vai fazer a melhor lasanha da sua vida pela primeira vez e vai ser uma ótima lasanha, porque o conhecimento está sendo difundido ali. Então hoje, com a tecnologia, com a internet, o conhecimento tem sido divulgado para todos. Aquele que realmente quer aprender, ele vai aprender qualquer coisa. Mas o mais interessante, queridos, é que quando a Bíblia nos fala do conhecimento, ela não está falando desse conhecimento. Por mais que isso tenha acontecido nos nossos dias, por mais que a evolução da tecnologia, do conhecimento secular tenha acontecido também, não é isso que Deus fala na palavra dele. Quando Deus fala de conhecimento se multiplicar, ele fala do conhecimento de quem ele é, do conhecimento das profecias da sua palavra e sobre aquilo que ele vai fazer nessa terra e sobre aquilo que ele tem feito nessa terra. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, Deus começa a falar com Daniel sobre as coisas do tempo do fim. Ele começa a dissertar para Daniel muitas coisas que vão acontecer e Daniel fica estupefado. Ele, de certa forma, ele fica maravilhado com aquilo, só que ele também não entende algumas coisas. Então ele indaga para Deus, ele questiona, mas Senhor, quando vai ser isso? Como será isso? E aí então vem a resposta de Deus. Ele fala para Daniel, Daniel, sela este livro, porque essas coisas não adianta, muitos vão esquadrinhar, os ímpios vão continuar cometendo a sua impiedade, aqueles que serão salvos continuarão sendo salvos, muitos me seguirão, muitos correrão para mim e serão embranquecidos, serão perdoados dos seus pecados. Mas os ímpios continuarão. Sabe, a grande massa não vai entender, mas os sábios entenderão. Ímpio nenhum vai entender. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus não vão compreender jamais esse conhecimento que está cravado nas palavras de Deus. Somente aqueles que têm um coração puro, que têm um coração reto diante de Deus, vão começar a compreender isso. E é esse conhecimento que Deus está falando. É desse conhecimento que eu estou tratando aqui com vocês. E Deus tem aberto os olhos de muitos homens de fé, muitos homens de bom coração para estar trazendo esse entendimento para nós nos dias de hoje. E isso tem duas vertentes, tem dois porquês. O primeiro é porque tem pessoas pagando um preço. Tem pessoas se dedicando e Deus está ouvindo as orações deles. E o segundo ponto, queridos, é que se esse conhecimento está sendo revelado para nós, se Deus tem trazido à tona esses conhecimentos, isso quer dizer uma coisa também, que nós estamos realmente no tempo do fim. Sabe, há poucos anos atrás, há poucas décadas, vamos colocar há 50 anos atrás, era impossível de o conhecimento que temos hoje ser difundido. O conhecimento de Deus que eu falo. Porque ainda faltava muitas coisas para acontecer.
Deus ele predeterminou um tempo para que as coisas acontecessem. E saber determinar esse tempo, saber observar esse tempo é fundamental para que nós conheçamos a palavra de Deus e saibamos em que tempo estamos vivendo. Deus ele não trabalha no relógio humano, ele trabalha no relógio dele, o tempo dele. E se tem uma coisa que Deus fez quando ele criou a nação, o povo dele, o povo santo, foi determinar que aquele povo seria o relógio dele. Então Deus não olha para nós no ano de 2017, não, de forma alguma. Deus olha para Israel. Israel é o relógio de Deus. Ali Deus determinou os tempos. E hoje, se você for observar, estamos usando hoje, se você for olhar o calendário de Israel, nós estamos no ano 5.777. Essa contagem que todo israelita segue. Ele não olha o nosso calendário. Para eles, essa data foi a data principal onde Deus criou o mundo e fez todas as coisas. Então estamos no ano 5.777. Só que o mais interessante é que esse povo, há 50 anos atrás, praticamente não existia mais. Vocês devem conhecer a história de Hitler, do Holocausto judaico, onde milhões de judeus foram exterminados. A ideia era acabar com todos. Mas Deus tinha um plano. Uma das promessas que Deus revelou e colocou na palavra dele é que espalharia o povo de Israel sobre todas as nações, para todo lugar. Só que Deus também disse que um dia ele faria com que esse povo retornasse para a sua terra e restabelecesse a sua nação. Então, queridos, até pouco tempo atrás, 50 anos atrás, isso era impossível de perceber, isso era impossível de imaginar, porque não existia mais judeus na terra de Israel. A Palestina tomaram conta de tudo aquilo ali e os judeus foram todos espalhados pelo mundo afora. Só que, para espanto de todos, quando uma nação parecia que ia ser totalmente exterminada do planeta, espalhada por todo o canto, o que acontece em 1948? Simplesmente, os remanescentes que sobreviveram começaram a voltar para Jerusalém, começaram a voltar. E o mais interessante é que, no ano 1948, a ONU decretou o Estado oficial de Israel. Ali, Deus estava mostrando que a palavra dele tem poder e que a palavra dele se cumpre no tempo que ele determinar. Ali, os judeus estavam fazendo história. E a partir dali, aqueles que conheciam até antes começaram a enxergar a Bíblia de uma outra forma. Começaram a entender as Escrituras de uma outra forma, com mais clareza, com mais certeza das coisas que Deus pretende fazer. Podemos olhar para as coisas, para as profecias e ver que Deus está se cumprindo cada uma paulatinamente. E as próximas que virão não são tão boas para quem vive na terra, mas são muito excelentes para aqueles que têm um coração voltado para Deus. Porque as promessas vai haver guerras, vai haver conflitos, vai haver anticristo tentando dominar todo o planeta, todo o sistema, vai. Mas também diz que o Senhor Jesus ele irá descer e irá reinar sobre essa terra. Então haverá paz, haverá a promessa de que toda essa angústia, de que toda dor vai acabar. E isso é que é magnífico, isso é que é maravilhoso da palavra de Deus. Para pensar, seria terrível se nós, vivendo nesse mundo onde o Brasil está totalmente destruído por conta de líderes corruptos, terrorismo a toda hora, furacão Katrina, furacão Irma, destruindo o Haiti, Estados Unidos e tantas outras sortes de males sobre a nossa terra. Imagina se não pudéssemos olhar no horizonte e vislumbrar uma salvação futura. Isso seria terrível. Você poderia pegar tudo que você tem e jogar toda a sua moralidade fora e falar, eu vou viver da melhor forma que eu puder, porque isso aqui é brincadeira. Mas há uma promessa, há uma luz no fim do túnel, e essa luz se chama Cristo.
E Ele prometeu que aqueles que um dia se entregarem a Ele, aceitarem Ele como seu Salvador, da mesma forma como Ele se entregou, se nós nos entregarmos, nós teremos um futuro, queridos. E esse futuro será maravilhoso. Esse futuro será um futuro de glória. Será um lugar onde não terá choro, não terá dor, não terá mortes, não terá acidente. Você não perderá entes queridos, você terá uma vida ótima. Ninguém pode prometer isso para você hoje, mas Cristo pode prometer isso para você num futuro bem próximo. E é esse conhecimento que Deus tem revelado nesses dias. É essa revelação que Ele tem trazido. Isso aqui é apenas uma pincelada do que Deus quer fazer. Mas tem muita coisa que Deus está fazendo e tem muita coisa que Ele vai fazer. E se você parar para tentar descobrir isso, se você se ligar nas coisas que Deus está fazendo, você também vai ser abençoado com esse conhecimento. Porque o conhecimento, ele vem de graça. Basta que você tenha fé e queira conhecer aquilo que Deus tem para você. Ok? Fique com Deus, um grande abraço e que Deus se revele a você. Abra seu coração e deixe Deus falar. Ok? Até a próxima.